Milhares de pessoas acordam todos os dias com a mesma pergunta ecoando na mente: que negócio eu posso abrir se quase não tenho dinheiro? Não é falta de vontade, não é falta de coragem. É a sensação de estar parado diante de uma porta fechada, sem saber onde está a chave. Mas antes de continuar, subscreva o canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E aproveita para deixar um like agora para fortalecer o canal. Vamos continuar. A verdade é que empreender com pouco dinheiro não é sobre sorte, nem sobre esperar o momento perfeito. É sobre estratégia. E quase sempre, essa estratégia começa em um lugar ignorado pela maioria. Aquilo que a própria pessoa já sabe fazer. Muitos negócios reais surgiram exatamente assim. Pessoas que estudaram uma profissão, aprenderam um ofício ou acumularam experiência prática. Perceberam que não precisavam de um grande capital para começar. Precisavam apenas transformar conhecimento em serviço, consultorias, assessorias e atendimentos especializados. Nasceram pequenos, muitas vezes dentro de casa, mas com algo poderoso desde o início: credibilidade. Quando o investimento é baixo, o tamanho não é a principal arma. A qualidade é. Um produto bem feito ou um serviço altamente personalizado cria algo que nenhum grande negócio consegue copiar facilmente: conexão. O cliente não enxerga um empreendimento pequeno. Ele enxerga cuidado, atenção e valor. É assim que se constrói uma base fiel, capaz de sustentar o negócio com vendas constantes logo no início. Mas nem todo mundo sabe exatamente o que abrir. E é nesse ponto que muitos se perdem, confundindo ideias com oportunidades. Ideias aparecem o tempo todo. Oportunidades surgem quando alguém observa um problema real e decide resolvê-lo. Negócios fortes não nascem apenas de sonhos, nascem da resposta a uma necessidade concreta. É por isso que planejar faz tanta diferença. Mesmo simples, um plano de negócios traz clareza. Ele mostra o caminho, antecipa erros e aumenta consideravelmente as chances de sucesso. Abrir algo sem planejamento é como andar no escuro esperando não tropeçar. Outro erro comum está nos custos que drenam o dinheiro antes mesmo do negócio ganhar força. Aluguel e salários costumam ser os maiores vilões no início. Por isso, muitos empreendedores escolhem caminhos mais leves: vender pela internet, usar o celular como principal ferramenta, ir até o cliente em vez de esperar que ele venha, transformar a própria casa ou até o carro em base de operação. Cada custo evitado é fôlego para continuar. Quando o capital é extremamente limitado, parcerias podem fazer toda a diferença. Sócios não precisam ser bancos. Muitas vezes são pessoas próximas, familiares, amigos ou investidores, que acreditam mais na ideia do que no risco. O importante é que todos compartilhem do mesmo propósito e da mesma visão. E, acima de tudo, existe uma verdade que atravessa todos os negócios bem-sucedidos. Todos começaram pequenos. Alguns começaram com cartões de visita, outros com conversas informais, outros com um primeiro cliente conquistado quase por insistência. O crescimento não acontece de uma vez. Ele acontece quando cada pequeno avanço confirma que vale a pena seguir em frente. Empreender com pouco dinheiro não é uma limitação, é um treinamento. É aprendizado na prática, é a construção de uma base sólida. Quem começa pequeno aprende rápido, e quem aprende rápido cresce com muito mais segurança. Agora fica a reflexão final. Qual negócio você acredita que poderia começar hoje, mesmo com poucos recursos? Pense nisso. Às vezes, a resposta que você procura já está mais próxima do que imagina. Pode expandir para 6.000 caracteres. Milhares de pessoas acordam todos os dias com a mesma pergunta martelando a mente, quase como um sussurro insistente que não se cala. Que negócio eu posso abrir se quase não tenho dinheiro? Essa pergunta não nasce da preguiça, nem da falta de sonhos.
Ela nasce da frustração, da sensação de estar parado enquanto o tempo passa, de ver oportunidades surgindo para outros enquanto a própria vida parece presa no mesmo lugar. Empreender com pouco dinheiro, ao contrário do que muitos acreditam, não é uma exceção, é a regra. A maioria dos negócios que hoje parecem grandes começou de forma discreta, silenciosa, quase invisível, e o ponto de partida raramente foi o dinheiro. Foi a decisão. Tudo começa quando alguém percebe que não precisa esperar o cenário perfeito para agir. Precisa apenas olhar para dentro e identificar algo que já possui: conhecimento, experiência ou habilidade. Pessoas que estudaram uma profissão, aprenderam um ofício ou passaram anos resolvendo problemas no trabalho, descobriram que ali existia um ativo poderoso. Consultorias, serviços especializados, assessorias e atendimentos personalizados nasceram assim. Pequenos, muitas vezes improvisados, mas sustentados por algo essencial: autoridade. Quando o capital é limitado, o tamanho deixa de ser vantagem. O que passa a importar é a percepção de valor. Um produto bem feito ou um serviço entregue com excelência cria uma impressão duradoura. O cliente sente que não é apenas mais um número. Ele percebe cuidado, atenção e compromisso, e essa experiência gera algo mais forte do que publicidade: recomendação. É assim que uma carteira de clientes começa a se formar e, pouco a pouco, passa a sustentar o negócio. Muitos empreendedores iniciantes travam porque não sabem exatamente o que abrir. Nesse momento, surge um erro comum: acreditar que basta ter uma ideia. Ideias surgem o tempo todo. Oportunidades são diferentes. Elas aparecem quando alguém observa uma dor real, uma carência ignorada, um problema cotidiano que ninguém resolveu direito. Negócios sólidos nascem quando alguém decide atender uma necessidade concreta, não apenas realizar um desejo pessoal. É nesse ponto que o planejamento se torna um divisor de águas. Mesmo simples, um plano de negócios organiza pensamentos, define prioridades e evita decisões impulsivas. Ele não serve para engessar o crescimento, mas para iluminar o caminho. Abrir um negócio sem nenhum planejamento é como atravessar um terreno desconhecido no escuro, torcendo para não cair. Outro fator que derruba muitos projetos logo no início são os custos fixos. Aluguel e salários costumam consumir recursos antes mesmo do negócio ganhar tração. Por isso, empreendedores que começam com pouco dinheiro buscam modelos mais enxutos: vender pela internet, usar o celular como principal ferramenta, trabalhar com atendimento sob demanda, ir até o cliente em vez de esperar que ele venha, utilizar a própria casa ou até o carro como base de operação. Cada despesa evitada representa mais tempo para o negócio amadurecer. A redução de custos também passa pela forma de lidar com pessoas. Em vez de salários fixos, comissões. Em vez de equipes grandes, processos simples. Em vez de intermediários, contato direto com o cliente. A tecnologia tornou possível vender, divulgar e atender sem grandes estruturas. Quem entende isso ganha vantagem, mesmo começando pequeno. Quando o capital é extremamente limitado, outra alternativa surge: parcerias. Sócios não precisam ser instituições financeiras. Muitas vezes são pessoas próximas, familiares, amigos ou investidores informais que enxergam potencial na ideia. O mais importante não é apenas o dinheiro, mas o alinhamento. Um parceiro certo fortalece o negócio. Um parceiro errado pode destruí-lo antes mesmo de crescer. Existe também um medo silencioso que impede muitos de começar. O medo de começar pequeno demais. Mas toda grande construção começa com um alicerce simples. Alguns negócios começaram com cartões de visita entregues de mão em mão. Outros começaram com conversas informais, indicações tímidas, primeiros clientes conquistados quase por insistência. Cada pequeno passo gera aprendizado. Cada aprendizado gera confiança.
E a confiança abre espaço para investir um pouco mais. Empreender com pouco dinheiro não é um obstáculo, é um processo de amadurecimento. É aprender rápido, errar pequeno e ajustar o rumo antes que o erro custe caro. Quem começa pequeno, observa mais, escuta mais e entende melhor o mercado. E quem entende o mercado, cresce com muito mais segurança. No fim, tudo se resume a uma escolha. Esperar ter tudo para começar ou começar com o que já se tem. Muitos esperam a condição ideal e nunca saem do lugar. Outros começam com pouco, aprendem no caminho e constroem algo real. Agora, fica a reflexão final. Se você tivesse que começar hoje com os recursos que já possui, que tipo de negócio faria sentido? Às vezes, a resposta que pode mudar o rumo da sua vida não está no dinheiro que falta, mas no potencial que já existe em você. Agora está na hora. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e já mete o like, porque isso fortalece demais o canal e ajuda a gente a crescer. Obrigado.